Segundo livro das Crônicas, 20. Aleluia. Vamos ler alguns versículos. 3 e 4. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Vamos ler também o versículo 12. Ah, Senhor nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Palavra de Deus. Senhor, temos os textos, lemos, temos a inspiração, mas sabemos que as palavras estão em ti. Traga-as para nós por sua misericórdia e fale-as para nós segundo o que o Senhor resolveu falar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quem concorda, diga amém. Deus abençoe todos que estão pela internet, irmã Cátia Mochita, irmã Hermínia, todos os irmãos, tomem assento, que estão pela internet, são muito bem-vindos, em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas aí conosco, glória a Deus. Meus irmãos, principalmente pelo YouTube, meus irmãos, há uma solução. Qual que é o tema? Mais uma vez. Quando Josafá recebe, nós já falamos muitas vezes sobre essa passagem, mas ela está no meu coração, para ser dita aqui, a mensagem. Josafá, quando ele recebe a notícia, nos versículos 1 a seguir, ele já tem a noção do impossível. Não dá para vencer. Vem contra ti uma multidão inumerável. 2,5 nações se levantaram, Josafá, contra ti, uma multidão da além do mar e da Síria. E eles já estão em caminho. Uma coisa, queridos irmãos, é quando você olha para uma situação que está para acontecer, ou que está distante, mas outra coisa é quando você vê que essa situação chegou, já é uma realidade, e você não se preparou para ela, ou mesmo você não tem em si condições contra essa situação, e ela pega de surpresa. Muitas vezes, os impossíveis, eles nos pegam de surpresa. Você e eu, nós temos o racional, a gente tem algo em nós, tipo que nenhum mal nos atingirá, que isso acontece com os outros, não acontece comigo, e pensa que o mal está longe, mas de repente as coisas vêm, e acontecem, e te pega de surpresa. E se nós não tivermos, vocês estão prestando atenção?
se nós não tivermos uma estrutura, de certa forma, pode até, muita gente que às vezes nem espiritual mas pelo menos uma estrutura psicológica, para aquela situação, você morre com ela. Você se vai nela. Você se perde nela. Tem muita gente no hospício. E que foi por causa de situações semelhantes. Perdeu o controle. O trauma foi tão grande que abalou as estruturas. E agora não achou saída. Não achou solução. E Josafá, diante dessa notícia, ele tem em si uma realidade que também, se não soubermos lidar com ela, nos destrói. É o versículo 12. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não dá para vencer. Não tem como vencer. E aí ele diz algo. E não sabemos o que faremos. Estamos perdidos na direção. Não temos norte. E aí eu lembro da mensagem que Deus nos deu há uns 10 anos atrás, quando a gente estava reformando ali. O que fazer quando não sei o que fazer? Então, ele não sabia o que fazer. E ele ainda tem um outro agravante. Ele é o líder desse povo. E pesa sobre o líder cuidar, proteger, zelar, alimentar. Então, se aquele povo morresse, para o líder, a culpa é somente dele. Esse negócio de ser líder é algo muito terrivelmente maravilhoso mesmo, como nós falamos lá na EBO, porque às vezes a pessoa faz a coisa errada, cai na esparrela da coisa errada que fez, está pagando o preço da coisa errada que fez, e a gente sente que a culpa é nossa. O que eu não falei, o que eu não instruí, como eu deveria ter feito, por que eu não fiz, deveria não sei o quê, e aí vem aquela coisa toda, porque é um sentimento paternal. O pai, quando o filho erra, o pai pensa que o problema é ele, e muitas vezes não é. A nossa questão de pais é educar os filhos da maneira que temos que educar, mas a decisão de ir para o mundo ou não é do filho, a decisão de receber ou não os conselhos é do filho, a decisão de atender ou não aquilo que é justo e honesto é do filho, da filha, porque cada um tem a sua liberdade de escolha. Tem muita gente que faz uma faculdade de medicina, que é caríssima, e todo mundo sabe o que envolve, faz até tudo, e de repente, não quero mais. Como assim? Mas a decisão é de cada um. Mas há esse sentimento de paternidade na liderança. Então, o que estava sobre Josafá era um peso enorme. Só que esse Josafá, ele tem um currículo. Está me ouvindo? Esse Josafá, ele tem um currículo. Ele anda com Deus. Ele é piedoso. Ele tem experiência com Deus. Como é bom quando a gente tem experiência com Deus. Davi tinha experiência com Deus. Aí ele chegou diante do rei Saul, e o Saul falou, esse gigante aí você não vence não. Porque ele, desde que você era criança, ele já matava gente. Então você não consegue não, esse homem aí não tem jeito de matar ele não. Mas o Davi tinha experiência com Deus. E experiência correta. E não uma experiência de depressão, de desespero, de angústia, e que Deus não atendeu. Ele tinha uma experiência de andar com Deus e ver Deus operando. Pra cá, Sadai. Ô rei, eu tenho que falar para o senhor uma coisa. Eu estava cuidando das ovelhas e veio um leão, e eu peguei o leão, rasguei no meio, falei, aqui não, mas essas ovelhas é do meu pai, aleluia. E depois veio um urso, e eu levantei contra aquele urso, também arranquei ele, rasguei ele, matei ele,
porque as ovelhas é do Pai. E eu tenho tido essa experiência com o meu Deus, seu Rei. E eu quero dizer para o Senhor, o Deus que me deu vitória sobre o leão, também me deu sobre o urso, vai me dar vitória sobre o gigante. A igreja de hoje, ela precisa voltar a ter experiências com Deus. Nós vamos enfrentar momentos difíceis na terra. A angústia das nações está levantada. O vazio, as depressões, as enfermidades, as síndromes, as coisas que estão acontecendo com pragas, com pestes e tantos males neste tempo vão cada vez mais se avolumar. A igreja precisa se levantar para ter experiências com Deus. Diga: para quem tem experiência com Deus. Você que está conversando, fala também, por favor, e presta atenção na mensagem. Para quem tem experiência com Deus, sempre há uma solução. Josafá, por mais que ele sabia que questão de números, questão de poderio bélico e tudo mais, por mais que ele sabia que não tinha como vencer, ele tinha experiência com um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que deu vitória ao povo de Israel e que foi passado de pessoa para pessoa o poder desse Deus. Aragás, Yamandarai, aleluia. Então ele disse: olha, Senhor, nós não temos força. Ó Senhor, nós não sabemos o que fazer com relação a estas nações, mas uma coisa eu sei, eu vou olhar para o Senhor. Os meus olhos eu coloco eles fitos em quem tem solução. Eu vou olhar para quem tem poder mais que essas 3 nações. Eu vou olhar para quem tem poder para fazer impossível acontecer. Eu não posso, a minha nação não pode, mas o Deus da nação pode, o meu Deus pode. Então há uma solução. Você está entendendo? Você está prestando atenção na palavra ou veio passear na igreja? Quem veio prestar atenção na palavra? Então, quando há uma solução, temos que tomar direções. Você crê que há solução em Deus? Tem coisa para a nossa vida que é sem solução, sim ou não? E o que não tem solução para nós, tem para Deus? Lucas 18, 27. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. Então eu tenho que usar a minha inteligência não humana, mas a espiritual. A igreja precisa aprender a usar a experiência espiritual, a inteligência espiritual, a lógica espiritual. Nós estamos debaixo de uma batalha sem precedentes do ponto de vista espiritual. Os levantes são terríveis contra a igreja. Então não é hora de olhar no campo do natural. É hora de subir para o andar de cima e começar a analisar o que está acontecendo do ponto de vista espiritual. Certamente Josafá teve essa leitura. Por que estas nações levantaram contra nós? Elas foram poupadas lá atrás. Então nós fomos bonzinhos com eles. Então qual o motivo? Não há motivo. E se não há motivo, o diabo está por trás disso. Quando você chega num lugar e a pessoa revolta com você sem motivo, meu irmão, presta atenção. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue.
A maioria das vitórias da igreja desses dias não será no campo físico, será no campo espiritual. Lá cá, se andai. Tem depressões, tem angústias, tem síndromes do pensamento acelerado, da ansiedade, os ataques malignos, que você, preste atenção no que eu vou falar, você não vai resolver com psicólogo, você vai resolver com oração e jejum, você vai resolver com oração e jejum, você vai resolver com oração e jejum. Porque por mais que essas coisas se resolvam lá fora, de maneira clara, com tantos profissionais, e glória a Deus pelos profissionais, como eu disse hoje de manhã, mas na luta e na batalha que a igreja está enfrentando hoje, eu te aconselho primeiro a analisar tudo do ponto de vista espiritual. E tudo mesmo. Alguém foi para uma situação de cadeira de rodas, analise primeiro o ponto de vista espiritual. Estou pregando para mim e para você. Analise primeiro do ponto de vista espiritual. Ah, mas eu nunca caso. Analise primeiro do ponto de vista espiritual. Porque se você é uma pessoa ungida e de Deus, e o diabo sabe que a sua união com outra pessoa ungida e de Deus vai dar prejuízo para o inferno, certamente ele se levanta. A minha união com a Vilcelene foi primeiro para a glória de Deus e por um ministério e por uma chamada que Deus tinha conosco. Lembro-me quando a gente namorava solteiro, eu disse a ela, nós estamos nos casando primeiro, não porque nos amamos, mas porque Deus tem uma obra conosco. Teve levantes, teve expulsão de casa, teve um punhado de muita coisa, mas Deus nos guardou. Nós estávamos orando de madrugada, passava lá ela e a irmã, a gente ia de madrugada para a igreja orar, no sábado, durante as madrugadas no meio de semana, orando, buscando, jejuando, orando, buscando, aleluia. Em 5 meses namoramos, noivamos, casamos, só tinha condição de fazer metade do casamento, Deus deu a outra metade e ainda sobrou 300 no bolso para a glória de Jesus. Nós temos que analisar se somos igreja espiritual. Se não é espiritual, a história é outra. Mas se somos igreja espiritual, nós temos que analisar do ponto de vista espiritual todas as coisas. Por que é que eu estou ganhando aparentemente bem, poderia viver bem com esse salário que eu ganho, mas não vivo? Olha o silêncio. Porque isso acontece com muita gente. O devorador, ele acha lugares. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Na Bíblia Sagrada, eu não vou tirar oferta nem dízimo aqui, pode ficar tranquilo. Só vou falar sobre o assunto. Posso? Porque tem gente que fica brava quando fala negócio de dinheiro. Na Bíblia Sagrada, a única vez que Jesus chama alguém de Senhor é o dinheiro chamado Mamon. Só existe 2 senhores. Não tem como agradar os 2. Você entende isso ou não? Pare de agradar um para agradar o outro, Jesus está falando. Não tem como agradar os 2. Não tem como você sonhar com um castelo e dizer que depois vai convidar Deus para morar no castelo. Não, sonha com Deus e Ele pode até te dar um castelo. Entendeu não? Não é assim que se faz quando a gente é igreja. Deus pode, e tomara que faça, você se tornar um arquimilionário. Tomara que faça. Mas, se esse dinheiro for o seu Deus, você está condenado. Por isso que Jesus, a única vez que Ele chama de Senhor é o dinheiro, porque o dinheiro tem esse poder de enganar, de colocar em nós um sentimento de que somos melhor do que os outros, porque temos dinheiro. E muitas vezes, porque tem dinheiro, é pior do que os outros. Porque começa a pisar. Não estou generalizando, estou pregando. Amém? Então, antes de querer o dinheiro, queira ter Deus.
Antes de vencer a batalha financeira, vença a batalha do seu coração, um coração que deve ser sem ídolos, um coração que deve ser de Deus, um coração que deve ser de um dizimista fiel e ofertante, porque não crê no dinheiro, mas crê no Deus que pode dar dinheiro. É diferente a maneira. Para nós vencermos esses dias, quantos empregos, entre aspas, bons, que se você aceitar, você não tem como ir para a igreja mais. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que não vai em 2 cultos e desvia, porque esses 2 cultos para ele foi o final. É necessário estar ativo com Deus. É necessário ter aliança verdadeira com Deus. Eu não estou dizendo ter aliança com a igreja, eu não estou dizendo e nem falando sobre rituais, eu estou falando de uma aliança prazerosa, uma aliança de alguém que tem prazer em adorar, em cultuar, em estar na casa de Deus. Quando eu era desse mundo, o meu prazer era os bares, as boates, as prostituições, mas um dia que Ele me lavou, me limpou, me fez nascido de novo, o meu prazer é a casa de Deus, é a oração, é buscar a Ele. Não, senhores, e não foi uma lavagem cerebral, não foi uma conversão genuína, uma conversão verdadeira, porque na minha casa era espiritismo, linha abaixo, um punhado de coisa, então não tinha ninguém me enganando com nada, mas houve um Deus que me atraiu com cordas de amor, e Ele converte. Eu tenho que lidar com isso, me tornando espiritual, se é que você está entendendo esta palavra. A principal coisa de Deus conosco, para nós que queremos uma solução, é entender que tudo para nós, primeiro, é do ponto de vista espiritual. É se resolver espiritualmente. Não, a sua frequência na igreja não vai te curar. Não, a sua frequência na igreja não vai mudar a sua história. Não, a sua frequência na igreja não vai tornar você um queridinho do Pai amado e etc. Não, a frequência não, mas a sua aliança com Deus, a sua vida em Deus, a sua vida rendida para Deus, então você virá para os cultos, então você estará na igreja, não por causa principalmente dos cultos ou da igreja, mas principalmente do Deus da igreja, o Deus presente, o Deus da Bíblia. Aí você vem para Deus, e aí você está na igreja por causa de Deus. Então você não olha para o WhatsApp, você não tem preguiça, você não tem sono na igreja, porque você veio por causa da pessoa principal e verdadeira da igreja, que é Jesus Cristo. Há uma graça que vem para você, há uma vida espiritual que é renovada em você. Há uma solução para todo e qualquer problema da igreja. Por mais que seja impossível, ainda será possível em Deus. Eita, rabassaia, eu estou pregando uma verdade, eu não estou pregando uma utopia, uma ilusão, eu não estou pregando uma mentira, eu estou pregando a verdade. Se não há solução sem Deus, com Deus há solução. Com Deus os impossíveis se tornam possíveis, com Deus há resposta. Agora a pergunta é: que resposta Deus dará? Nesse caso foi vitória imediata, a peleja de Deus por esse povo. Mas há casos que a resposta não é bem aquela que desejávamos adquirir ou tomar posse ou receber. Como eu disse hoje de manhã, das 2 crises de Abacuque, primeira crise de Abacuque, capítulo 1: até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Gritarei por socorro e tu não me atenderás, alguma coisa assim. Até quando clamarei e tu não me ouvirás? Gritarei socorro e tu não me atenderás. A crise
do silêncio de Deus. Quando Deus não responde, quando você ora e ora. E quem está orando aqui é Abacuque, meus irmãos. É um homem de intimidade. É o homem que assumia a sentinela do clamor, que buscava a Deus, que tinha intimidade com Deus. Era Abacuque e Deus não respondia. Como não respondeu Saulo muitas vezes a respeito do espinho. Responde depois. E aí vem a segunda crise, quando Deus responde. Quando Deus responde aquilo que a gente não queria como resposta. Porque Deus diz a Abacuque: não, eu vou responder, eu vou permitir os caldeus virem e tomar o meu povo e vencer todo mundo. Como assim o Senhor vai usar um povo mais déspota, terrível, um povo de morte, para tratar o povo do Senhor? Aí houve uma crise. Como assim? Deus sabe responder. Deus sabe responder. A única maneira que Deus tinha para tratar aquele povo era dessa forma. E eu disse aqui hoje de manhã, tem coisa que você nunca vai entender as respostas. Tem coisas na vida que você nunca vai conseguir explicar. Mas uma coisa eu tenho de resposta para tudo: Deus é honesto, Deus tem caráter, Deus sabe o que está fazendo e Ele quer salvar a todos. Aracácia. Mas aí Deus fala para ele assim: eu vou usar esses caldeus aí, mas depois que eu tratar o meu povo, que curar o meu povo, eu vou tratar com os caldeus as coisas que eles fizeram também. Então, meus irmãos, há uma solução para você. Há uma solução para você. Aleluia. Há uma mudança do céu para nós. Há uma esperança para nós, da Gácia Mandarai, para a igreja deste tempo. Há uma esperança. Ele vai derramar do Espírito Santo sobre nossas vidas. Ele vai derramar avivamento sobre nossas vidas. Ele virá para o meio de nós como nunca houve em outro tempo. A presença dele, Rabá Saracaia. Se a igreja se santificar, se a igreja buscar, se a igreja se colocar do jeito que esse Deus pede, Ele estará no meio de nós como nunca houve em outro tempo. Ele vai passear no meio de nós. A glória dele será derramada sobre nós. Haverá maravilhas de Deus no meio de nós, e isso será chamado o último de todos os avivamentos na terra. A pergunta também é: sim, pastor, mas o que faremos? Simples. Primeiro, oração e jejum. Irmãos, oração e jejum quebra a carne. Oração e jejum, quando a gente chega num certo caminhar com um propósito regular, a carne perde o domínio. Você escutou? A carne perde o domínio. E tudo que te faz mais mal é o domínio da carne. Aquele discernimento carnal cai por terra. Aquele desejo carnal cai por terra. A gente não passa a ser, irmãos, perfeito não. Estou dizendo que o domínio. Você ainda vai ter que decidir. Mas o domínio, quando você vai aproximando de Deus, o domínio em nós é da palavra. É do Espírito Santo. Gálatas 5,17 DCM. Só para a gente analisar. Nós temos uma guerra dentro de nós. Josafá teve que enfrentar 2,5 nações. A nossa guerra, não põe agora, a nossa guerra principal, impossível de vencer, é contra nós mesmos. Ô pessoinha ignorante que está aí dentro, que está aqui dentro, é arrogante, é estúpido,
só quer o bem para si, não está nem aí com os outros. Isso chama natureza humana. É um bicho do mato, é um bicho que não presta, é um egocêntrico de primeira, tudo para mim, nada para ninguém. Olha, cuidado, hein? Você me conhece? Você sabe quem eu sou? A nossa pior guerra não é contra os amonitas, os gibeonitas, nem amalequitas, nem midianitas, nem os heteus, jebuseus, gigazeus e os zeus da terra. Não, a nossa guerra é aqui, ó. Tem que orar e jejuar para vencer essa. O que está escrito em 5,17 de Gálatas então? Diz assim: porque a carne... A carne cobiça, ela intenta, ela enfrenta, põe na NVI, ela levanta contra o Espírito. E onde está a carne? Faz assim, meu irmão. Está aí. Ela não sai. Só no arrebatamento. Ou quando morrer. E você não morreu. Ou você decide morrer para Jesus, ou essa carne vai reinar. Morrer com Jesus e viver para Jesus. Porque ela combate, a carne cobiça. Se é corrigida fiel, irmão. A carne cobiça, a carne levanta. Aí vai lá assim, aí o pastor fala assim, ó. Meus irmãos, venham orar amanhã, segunda-feira é o dia da oração. Esqueci de falar aqui, né? Das 8 às 10 da noite, das 10 à meia-noite, todos nós obreiros. Você acredita que tem obreiro que não vem, não fala nada, e ainda se convence que não deve mesmo falar, enquanto os honestos dizem, o que o meu pastor pensa de mim? Vou falar para ele, está acontecendo tal coisa, e ainda o pastor vai orar por mim por causa disso. Mas os ignorantes se convencem que não. Enquanto tem um Marlos que ganha a TV, que é um adolescente, que eu não vi um dia que ele faltou na igreja sem avisar para mim que ele estava faltando. E avisa para a liderança também. Zelo. A carne deseja o que é? Piorou, hein? Essa carne, esse corpinho aí, Jean, ele está contra você. Ele está contra você. Ele não quer jamais que você deixe que o Espírito reine. Então eu vou na igreja o dia que eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu converso o tanto que eu quiser, eu sim entro no WhatsApp a hora que eu quiser. Por quê? Porque a carne está reinando. Porque se fosse o Espírito, o temor falaria mais alto. Eu estou na casa de Deus, vim para adorar a Deus. É raro as vezes que eu tenho tanta liberdade de estar só voltado para Jesus. Eu vou aproveitar sim, 100%, eu vou adorar Jesus. Mas a carne, ela te convence com argumentos. Olhe para frente. Ela te convence com argumentos de pessoas que fizeram pós-graduação em direito. Não, pós-doutorado. A carne ela tem pós-doutorado. Você merece. Preocupe-se com a sua vida, você tem que ter, você tem que fazer, você tem que alcançar. E aí Jesus diz assim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo,
Negue-se a si mesmo. Eu tenho um reinado para você do Espírito Santo dentro de você, mas ele só vai reinar quando você negar a si mesmo, negar a si mesmo, negar a si mesmo. E quando você negar a si mesmo, pega a cruz, coloca nas costas e vai, porque essa carne precisa de cruz. Essa carne precisa de cruz. Gálatas 5, 24 e 25, DCM. Essa carne precisa de cruz. Carne sem cruz é carne reinando. Carne sem cruz é carne mandando. Você está entendendo ou não? Os que pertencem a Cristo Jesus, fala igual crente. Os que pertencem a Cristo Jesus, por isso, já que vivemos, andemos também. Volta lá o 24. Preste atenção numa coisa, irmãos. As paixões são obras da carne. Paixão parece um amor. Falamos aqui no encontro de casais que tivemos aqui. Maravilhoso. Deus abençoe o Tiago, Adriano, toda a equipe que trabalhou, todos os irmãos. Espetacular, uma bênção. E falamos sobre o tema Prometo Te Amar. Falamos aqui algo especial. E que pena, né? Porque tem uns casais que é de graça e não vem. Mas eu fiquei muito feliz pelos que vieram. Eu falei sobre paixões. A paixão ela vem inflamando e engana. Paixão tem que ser transformado logo em amor ou então dispensado. Porque a paixão é doentia. A paixão é de morte, é egocêntrica. A paixão faz mal. E a paixão é coisa da carne. Tem que crucificar a carne com as suas paixões e com os seus desejos. A vida, você tem que decidir se você quer Deus ou não. Isso aqui é vida com Deus. Vida com Deus não é vida mundana, não é viver uma semana enchendo a cara e fazendo proezas erradas e chegar no domingo e dar uma de santinho, não, é conversão a Jesus Cristo. Não é buscar Jesus como se busca uma benzedeira para resolver o problema imediato, para ver se as folhinhas murcharam ou não murcharam, se tem que fazer não sei o que, para conquistar tal coisa. Não, nós estamos falando de salvação eterna. Nós estamos falando que existe um Salvador, um libertador, o nome dele é Jesus Cristo. E se alguém quer morar com ele no céu, deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir os seus passos. Se eu entrar por esse caminho, de Gálatas 5,17, voltando lá, quando diz, pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito, aí você decide quem que você vai dar lugar. Enquanto a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. E eles estão nesse debate, nesse embate, nesse conflito, nessa guerra, um com o outro. Para que você não faça a sua vontade. Para que você não cumpra seu desejo. Mas que negócio é esse de cumprir o desejo? Você quer morar no céu? Dá lugar ao Espírito Santo. Você quer morar no céu? Quem quer morar no céu? Dá lugar ao Espírito Santo. Você quer vencer batalhas impossíveis? Dá lugar ao Espírito Santo. Você quer a solução que só Deus tem? Dê lugar ao Espírito Santo. Você quer sobreviver nesse tempo de labuta, de guerra, de batalha? Dê lugar ao Espírito Santo. Você não quer ser enganado por ninguém? Dê lugar ao Espírito Santo. Arabaçadaia. Você quer ter uma fé levantada, erguida? Dê lugar ao Espírito Santo. Se você fizer isso, a guerra contra a carne foi vencida. Mas tem que ter manutenção diária. Pergunta, que jeito, pastor? Oração e jejum. Oração e jejum. Josafá já era de Deus.
Josafá já sabia o poder de Deus, mas o que ele não tinha era a vitória garantida. Ele tinha o caminho da solução, mas ainda não tinha a solução. Então ele disse: vamos orar e vamos jejuar. Está nele a vitória. A sua cura está nele. Seu casamento está nele. Sua resposta está nele. Sua paz está nele. O livramento e o refrigério está nele. Arabanda, Aragácia. A sua história está escrita através dele. Abadaço dai, porque é nele que existimos, nos movemos e vivemos. É nele, está nele. Arabacaçaia. Vamos orar, vamos jejuar e vamos buscar socorro nele. Aleluia. Quer uma mudança radical para a sua vida? Quantos querem mudanças radicais? Quem quer mudança radical, levanta a voz e diga glória a Deus. Oração, jejum e socorro nele. É nele que está a resposta. Mas a resposta não está da noite por dia, muitas vezes. Não está da noite para o dia, muitas vezes. Está numa caminhada. Tem gente que interpreta Malaquias 3, de 7 a 10, a seguir ali, errado. Se você devolver o dízimo e oferta, você vai... Fala para ele que ele é obrigado a fazer, porque ele diz: faça prova de mim. Não é isso não. Faça prova de mim observe o caminho, que eu vou estar cuidando de você em todo o caminho. Tem uma caminhada. Tem uma caminhada. E nós precisamos de entender que nessa caminhada eu só venço se eu estiver perto dele, com ele. E você e eu só estaremos perto dele, com ele, por oração e jejum. Por quê, pastor? É claro que tem santidade, vou me guardar dos teólogos, né? Tem que ter santidade, vida com Deus, etc. Mas eu estou falando de aproximação ao ponto de me render, Ana Júlia. Aproximação ao ponto de me render a Deus. Você entende isso ou não? Porque tem muita gente que está perto, mas não está em Deus. Tem muita gente que está quase, mas não está lá. E esse propósito não é por regra. Se eu fizer 3 jejuns, não sei o que, não é regra. Primeiro é intimidade. É se achegar a Deus. É encontrar com Ele de uma forma que eu esteja nele e não saia dele mais. Então, oração e jejum, por quê, pastor? Porque a oração é busca de poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E o jejum? Jejum, mortificar a carne. Enquanto a oração traz poder para a minha vida, o jejum tira o poder da carne. Olha o poder das duas armas. Oração traz poder de Deus para a minha vida. Jejum tira o poder da carne da minha vida. Então o poder de Deus, quando o poder da carne cai, dobra. Ou você não entendeu? O poder de Deus dobra quando o domínio da carne, porque aquele conflito, né? Aqui parece que está todo mundo com os mesmos poderes. A carne tem o mesmo poder que o espírito, e aí está aquele conflito, e é assim mesmo. Você vai andar, aí passa alguma coisa que você não pode ver, você fica aí, olha de novo, vai e olha de novo, não sei o que, aquela coisa do... Agora, põe em nome de Jesus a sua vida para buscar socorro em jejum e oração. Vem poder de Deus, que é o Espírito Santo em nós, e o poder da carne diminui. Aí você está toda hora em vigilância, bem armado espiritualmente, para a glória e honra de Jesus, e pronto para dar respostas claras, enfáticas e objetivas. Quando alguém passa uma mensagem, parece que você é linda, você bloqueia, corta e manda embora. Eu falei, não, eu tenho Jesus. A resposta é imediata.
o corte é tramontina. Aleluia, Shaddai, porque você está dominado pelo Espírito, pela palavra. Você crucificou a carne com as paixões. Aleluia. Eu estou aqui para dizer que há uma solução. Adassia Amanda, há uma solução, e nós precisamos voltar às nossas vidas em oração e jejum, e pensar com a inteligência espiritual acima de tudo. O que mais que eu posso pegar como para a gente encerrar? A adoração. Uma das coisas fundamentais, depois que Josafá alcançou a promessa, que Deus fez a promessa, levantou o profeta e diz: ó, vocês não vão ter que pelejar. Deixa comigo. Deixa comigo que a peleja é minha. Aleluia. Diga: quando é o impossível, quem peleja é Deus. Fica quietinho, faz a sua parte e deixa Ele pelejar para você ver. Vai orar, jejuar e deixa Ele pelejar para você ver. Aí Deus fala assim: ó, ninguém vai atingir essa cidade aí, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 15: amanhã descereis contra eles. E aí ele dá a direção: nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí falou: então levanta, fica de pé, vai ao encontro. Depois que já pagamos o preço da oração, do jejum, do pedido de socorro, criança, animal, todo mundo buscou a Deus. Então tá, vamos sair. E só, Senhor? Não, só não. A peleja é minha, mas, eu vou parafrasear, né? Não está escrito na Bíblia isso. A peleja é minha, mas põe um louvor aí para mim pelejar. Enquanto você colocar o louvor lá na frente, vocês vão ver os inimigos sendo vencidos. Aprenda a colocar o louvor na frente. Não é louvar como Miriam depois que atravessou, é louvar antes, é adorar antes. É adorar antes que as grades se abram das prisões. Alabai. Paulo e Silas, vamos cantar, vamos adorar, mas nós estamos acorrentados, está dolorido o corpo, a coisa está ruim, mas vamos cantar. Ele merece ser adorado, ele merece ser adorado, exaltado. Faz a primeira, eu faço a segunda, vamos cantar. E eles abrem a boca em adoração na prisão, enquanto eles louvam, a peleja do Senhor começa. Aleluia. O terremoto acontece e as grades se abrem, porque quando a gente louva para a glória dele, por causa dele, querendo que ele seja exaltado, ele habita no meio dos louvores. Ele peleja. Josafá pega o povo do louvor, e ao invés de colocar o poderio mais forte na frente, porque o poderio mais forte é que ia na frente para romper as barreiras, você coloca gente cantando, coloca sons, faz eles fazerem som e cantarem. E eu imagino o inimigo, porque eles têm todos os espias para fazer aquele análise de tudo. Aí o espia vai lá para analisar Israel. General, não estou entendendo. Mas como assim? Os instrumentos de guerra deles estão ficando tudo para trás. Eles puseram um povo cantando. Eles estão vindo na frente e tem um povo cantando. E agora? Nós vamos vencer a batalha, ué. Eles estão sem arma? Estão sem arma. Eu não vi nas mãos deles nenhuma arma. E Deus lá do céu, Deus lá do céu olhando e vendo as armas na boca deles.
a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Enquanto o louvor chegava nos céus, em adoração ao Rei da Glória, ao Senhor dos Senhores, ele na terra confundia os inimigos. Quem sabe nesta noite Deus quer que, para que você alcance a sua solução, a partir de hoje pare de reclamar e comece a adorar. Pare de murmurar e comece a cantar louvores a Deus. Chega naquela empresa e ao invés de chegar sentindo peso, chega sentindo a presença de Deus e adorando e dizendo: Senhor, Tu és o dono desta empresa, eu sou só um gerente, vem para cá, reina aqui, Gadabaçaia. Chega no seu emprego, na sua mesa e diz: Deus, o Senhor me deu esse lugar para trabalhar até o dia que o Senhor quiser. Reina nesta mesa, reina nesse lugar. Entra no caminhão, irmão André, entra na carreta e diz: é do Senhor, é para a glória do Teu nome. Vamos comigo, Jesus Cristo, e começa a cantar louvores, adoração ao Rei. Não há na terra um louvor que é levantado para Deus que Ele não se faça presente para ouvir a adoração. Ai, como eu queria que você entendesse isso de verdade. Aleluia! Adorar aquele que é, que era e há de vir, aquele que pode, aleluia, acima de tudo e de todos. Ele é soberano, Ele é Rei, Ele é o governante eterno, Ele é o Deus da providência. E o povo foi cantando, os inimigos foram confundidos, e ainda eles recolheram os despojos e levaram para casa. Então, a guerra que eles não podiam vencer, irmã Kate, enriqueceu eles. Eles não podiam vencer. Sabe qual que é o nosso problema? Que a gente quer escolher o lugar onde prospera. E quando Deus escolhe o lugar onde prospera, a gente fica meio assim: onde que é mesmo que vai prosperar? Eu lembro de uma história que eu ouvi, um cantor falando, Josafá. E ele falou que teve um pessoal em São Paulo que levava as quentinhas, marmita para comer e tal. E quando chegou a hora do almoço, ele observou, resumindo, que ao lado da empresa onde estava trabalhando, a indústria, tinha um lote vago, estava todo seco, o solo estava rachado naquela época, e ele viu uma florzinha, naquele lugar, muito linda, e naquele chão rachado. E ele disse: rapaz, vou levar ela para casa, e vou plantar ela num lugarzinho bem perfeito. Se aqui ela é desse jeito, imagina ela em casa bem cuidado. E ele com todo jeitinho arrancou com raiz e tudo, levou para casa. Passou um tempo, a flor morreu, murchou, secou e morreu. E ele foi orar a Deus: Senhor, mas eu quis cuidar dela, aquele lugar tão inóspito. Aí ele disse assim, algo assim: o problema não foi o que você fez, o problema é que você tirou ela do lugar onde eu estava cuidando. Meu Deus do céu. Às vezes o lugar que Deus está cuidando de nós é no lugar inóspito, mas é o lugar de Deus. E Ele está cuidando, a gente não está vendo. Ele está livrando, a gente não está vendo. Se Ele der alguma coisa a mais para nós, a gente vai aparecer e vai morrer. E Ele está deixando só na medida, para a gente não aparecer, para Ele cuidar de nós, para daqui um pouco poder fazer mais alguma coisa. Fica no lugar de Deus, adora a Deus onde você estiver. Ele está cuidando.
Isaac fala: Deus, para onde eu vou? A terra aqui está na fome, como no tempo do meu pai, não houve outro tempo tão ruim. Para onde eu vou, Senhor? Aí Deus responde: fica aí. Como assim fica aí? A terra aqui está seca, não produz, acabou, é seca, terrível. Fica aí. Vai, então eu vou ficar. Mas já que Deus mandou ficar, Gênesis 26, eu vou plantar. Rapaz, mas você vai plantar na seca? Como assim? Mas é o lugar que Deus mandou ficar. Onde Deus tem para mim, Deus tem para mim. Você entende? E ele semeou. E a colheita no versículo 10 foi a 100 por 1. Porque aquele era o deserto onde Deus queria cuidar. Porque era ali que o nome do Deus de Isaac seria glorificado mais uma vez. Rakamassai. Ei, estabelece a sua vida em Cristo. Há uma solução, ela está em Cristo. Levanta em oração, levanta em jejum, levanta a adoração, busque o Senhor, persista, não desista, vá em nome de Jesus. Deus vai fazer com que toda a situação beneficie você mesmo. Fique sobre os pés. Nesse nosso propósito de oração e jejum, nós vamos continuar insistindo com Deus. Insistindo o quê, pastor? Que a vontade dele se cumpra em nós. Que os propósitos dele se cumpram em nós. Que as respostas dele venham para nós. Mas uma coisa eu peço para nós, preste atenção, por favor. Seja feliz. Você já tem. Quem tem solução. Você entendeu? Preste atenção em nome de Jesus. Chega de vir para a igreja, ouvir uma mensagem e não colocar em prática e nem lembrar dela mais. Quem está falando conosco é Jesus. Está falando comigo, está falando com você. Guarde as palavras. Guarde as palavras. Ontem os casais aqui, se nós demos lugar ao que nós ouvimos, palavras simples nos mudam. Palavras simples curam o casamento. Muda essa vida de adoração, melhora ela. Que a gente não seja prisioneiro de alguém ter que nos incentivar. Vamos adorar, gente. Vamos adorar. O mundo lá fora já está odiando Deus. Será que não dá para a gente amar Ele aqui em adoração, em louvor, em gratidão? Mudar o semblante, mudar a vida. Parar de buscar a Deus só para Ele dar um milagre para nós. E começar a buscar para Ele ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Aquele a quem temos aliança, compromisso com Ele verdadeiramente. Está morto, ressuscita em nome de Jesus. Está devagar, começa a andar mais rápido em nome de Jesus. Está adorando com a mão, levanta as duas. Está adorando com glória a Deus, põe glória a Deus, aleluia, aleluia, e eu te amo junto. Melhora, melhora. Põe alguma coisa a mais nesse louvor. Põe mais canções de adoração na sua adoração. É o Rei que nós adoramos. É o Senhor dos céus e da terra, em quem fitamos os nossos olhos e sabemos que nele há uma solução. Senhor meu Deus, meu Pai, ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor veio colocando no meu coração. Não há outra palavra que poderíamos ouvir hoje. Esta foi a palavra. Então ajude quem toma decisões diante de ti. Levanta esta igreja. Levanta esta mulher.
levanta este homem, levanta este jovem, esta jovem, levanta este adolescente, esta adolescente, levanta as nossas crianças, Rabassadai, levanta esse casamento, levanta essa família, levanta-nos, ó Pai, a igreja que te adora neste século, neste tempo, que é chamado de tempos difíceis. Levanta a igreja que adora, que canta louvores, que não abre mão da adoração, que o coração é exclusivo de Deus. Carábia, Uramantarábia, Dastia, Amanda. Levanta esse grupo de louvor para cantar com lágrimas ao Senhor. Levanta esses obreiros, a começar de mim, para ter uma adoração sincera, Senhor, diante de Ti. Levanta as obreiras com o prazer de adorar, de servir. Levanta esta pessoa que está falando com o Senhor: eu sou do Senhor, eu quero ser totalmente do Senhor, eu crucifico a minha carne, e eu quero viver em espírito, andar em espírito, eu quero o Teu Espírito. Levanta estas pessoas, levanta a nós, Senhor, e expulsa do meio de nós as enfermidades que o inimigo tem lançado, as pragas, as pestes, as discórdias, as contendas, as fofocas, as malignidades. Xusharai Badácia, em nome de Jesus. Xusharamanda, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, e começa a encher, Gadácia. Batiza, Espírito Santo, ó Jesus Cristo batizador. Batiza, 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 renova, renova, aviva, aviva, derrama, levanta esse homem e esse seu ministério, esta mulher e o seu ministério, levanta esta pessoa em sua chamada, levanta, em nome de Jesus. Ressuscita quem está morto, tira da sepultura, tira do engano, tira da cegueira espiritual, tira do meio termo, em nome de Jesus. Ser cheio, ser cheio, ser cheia, ser cheia. Receba o Espírito Santo, receba o renovo. Há uma solução: seja cheio do Espírito, seja dominado pelo Espírito. Há uma solução, entra para dentro de Deus. Louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. E não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor tem para nós as respostas, tem para nós as soluções, e não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com o Deus que nos dirigiu e cuida de nós. Seja cheio do Espírito, seja de Deus.
Amém. Glória a Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Leandro e família, Deus abençoe. Leandro reconciliou com Jesus no culto passado. Estamos firmes. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a todos. Queridos, fé